Esse é o RU. Como são 10h50, ele ainda está fechado. Vamos fazer o seguinte: vai ser agora organizada a quantidade de porções que foram feitas para o RU. É verificada a lista de vegetarianos que comem aquele dia, representados pelo número que está agora em vermelho. Ele representa quantas porções devem ser guardadas para os vegetarianos não fiquem sem, quando o resto das pessoas comerem todas as porções. Então é obrigatório que se guarde para as pessoas que estão naquela refeição, para evitar que falte para elas. Mas o que acontece quando uma pessoa que está na lista pega o vegetariano enquanto estava pelo corredor, ou seja, antes do prato ter sido reservado? Como é que a mulher que guarda vai saber que não é necessário que guarde para a pessoa porque ela já comeu? Se os homens que servem o prato principal não perguntam seu nome, não lhe conhecem. Pois é, ela não sabe. Então, para isso, a gente vai implementar o seguinte sistema. Analisando a lista de pessoas daquele dia, a gente vê que tem 10 vegetarianos para guardar. Quando o RU abre, tem um fluxo de pessoas, mas a gente vai olhar só para os vegetarianos. De cima para baixo, onde ficam os pratos principais, tem o número de porções totais e o número mínimo que precisa ser guardado. O número mínimo está em vermelho. Ou seja, o valor de baixo precisa ser sempre menor ou igual ao número de porções restantes. Na catraca também existe um número, e agora eu vou explicar a dinâmica. Há os horários lá no canto superior direito mostrando o passar das horas. Quando um vegetariano passa pela catraca, o valor que está na catraca diminui, porque representa quantos vegetarianos faltam ir almoçar. Quando diminui o valor, começa um cronômetro de 5 minutos. Quando os 5 minutos acabam, o valor mínimo, que é o que está em vermelho, se iguala ao da catraca. Vale lembrar que quando qualquer um come do vegetariano, as porções totais diminuem. Agora vamos acompanhar uma simulação do sistema. Vemos que a lista está em ordem de aparecimento no RU. Ao verificar a refeição atual, que é sexta de manhã, contamos 10 pessoas para reservar. Foram feitas 45 bolinhas de batata com queijo, então vamos assistir à abertura do refeitório. Clara passa pela catraca às 11h02. Ela está afim da batata e vai pegar. As porções totais diminuem e, como o vegetariano já almoçou, tem uma pessoa a menos para guardar. Quando o cronômetro dela zera, o número em vermelho se iguala ao da catraca. Joshua passa às 11h07, mas a salada estava boa, então ele passa direto. A porção não diminui, mas há outra pessoa a menos para guardar. Assim vão Lucas, depois Letícia e Pamela. Note que as porções diminuem sozinhas porque outras pessoas também comem. Letícia é a única que não quer a bolinha, ela escolheu o escondidinho. Quando os cronômetros zeram, tem 3 pessoas a menos para guardar. Uma das motivações para a gente iniciar esse projeto é justamente a falta de organização nessa parte. Porque, por exemplo, realmente, se uma pessoa pega o vegetariano do corredor principal, a mulher que organiza não tem como saber se a pessoa vai almoçar hoje, aconteceu algum imprevisto, porque ela nunca chega a ver a cara da pessoa lá no RU. Ela não tem como prestar atenção em todo mundo que passa. Consequentemente, ela vai guardar o dessa pessoa para evitar que aconteça algum constrangimento de ela pensar que a pessoa foi e a pessoa na verdade não ter ido e ela não ter guardado. Então, assim, esse nosso projeto organiza isso no sentido de saber quando uma pessoa passa pelo RU, se ela almoçou ou não, e independente se ela comeu ou não do vegetariano, não vai mais ser guardado para ela porque ela já almoçou. Então, nesse exemplo nosso, em vez da mulher dos 45 guardar 10 e ficar esperando por 5 pessoas que não vão aparecer, ela sabe que as 5 já apareceram e agora só precisa guardar 5 para pessoas que podem ou não aparecer, mas isso continua funcionando até o final do dia. E como os dois valores, o da catraca e o em vermelho, estão sempre se comunicando, então mesmo que ela chegue a guardar e pessoas continuem aparecendo sem ir buscar, o número da catraca vai continuar diminuindo e ela vai ver que ela tem mais guardado do que pessoas que não apareceram. Então ela pode até chegar a devolver para o corredor principal para pessoas que não são vegetarianas também poderem comer, porque se ela guardou 5 e na catraca tem o número 2, quer dizer que 3 pessoas já foram almoçar e não foram buscar o que está reservado delas. Então ela não precisa jogar fora esses 3, ela pode devolver para o corredor principal agora.